A tal da jaqueta bomber realmente está bombando. Agora, tem que combinar com o tipo de corpo, dar uma facilitada, né? É um jeito de você não errar. Tá sempre bonito saber usar aí as novas peças, as tendências que estão no mercado, valorizando seu corpo. Então, foi isso que a gente foi conferir. Convidamos a consultora de beleza Cíntia Cortez e o queridíssimo endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola. Olha lá. Que a jaqueta bomber está super na moda neste inverno, isso você já sabe. Mas será que você sabe usar de acordo com o seu formato de corpo? Vem comigo que eu vou te contar tudinho! A primeira modelo que a gente vai chamar é a Natana. Natana, pode vir aqui, por favor. A Natana, ela tem os ombros um pouquinho mais largo do que o quadril. Isso significa que ela é o formato triângulo invertido. No caso do chamado triângulo invertido, quando a gente vai um pouco mais para a moda, né, Cíntia? Então é o seguinte, aí aquele ombro mais largo na mulher e aquela cintura mais fina, as pernas mais finas. Então esse é um tipo que a gente pode chamar que seria um tipo mesomorfo, e essa mulher tem uma característica de acumular gordura mais em região de tronco. Então esse é o tipo daquela mulher que tem uma característica um pouco mais androgênica, que é onde existe uma predominância um pouquinho do hormônio masculino também. E normalmente quando a gente tem esse formato de corpo, para poder fazer a compensação correta, a gente precisa trazer o foco para baixo e tirar o foco aqui de cima. Nesse caso, a gente colocou uma jaqueta bomber na Natana, que é o errado, onde destaca os ombros por conta dessa gola, desse detalhe que tem aqui em cima. E aí, o posicionamento dele, ele está na parte mais curta aqui do quadril e deixando o caimento dele reto e dando ainda assim essa sensação de afunilado nas pernas. E agora a gente vai vestir a peça correta. Natana, vai lá ficar linda e poderosa e volta. Esse daqui, então, é o look certo e correto para o formato de corpo dela. Então, a gente colocou uma bomber oversize, que ela também tem essa pegada mais retinha, sequinha aqui no ombro, que é o principal no caso do formato de corpo dela. Então, a gente vai disfarçar o ombro e vai trazer todo o detalhe e a diferença aqui, ó, para essa região. Então, para cá a gente trouxe o colar, que ele dá realmente alonga aqui a silhueta, traz um movimento aqui para baixo. E também a jaqueta, ó, vocês estão vendo que ela termina abaixo do quadril, dando uma sensação mais alongada. E aqui para a Natana, a gente também chamou atenção para os pés, colocando uma botinha que traz um destaque e deixa também um visual super moderno. Então aqui, no caso, a Natana deixou de ter o formato de corpo triângulo invertido e passou para um retângulo levemente acinturado, deixando o corpo dela muito mais alongado e ajustando a proporção visual. No caso da Giovana, ela tem o biótipo retangular, onde a gente não tem tanta percepção de cintura. O tipo retangular, normalmente, são aquelas mulheres que vão perdendo a cintura com o tempo, principalmente depois da menopausa. Porque o que dá o aspecto na mulher de perinha, é o hormônio feminino, chamado estrógeno. E depois da menopausa, se a mulher não puder fazer reposição, não fizer por opção, esse hormônio feminino cai e ela começa então a perder cintura, fica mais retangular. E a gordura vai se acumulando mais nessa região de cintura. No caso, a gente colocou essa jaqueta bomber de paetê, que está super em alta. Inclusive, olha, fica a dica, hein? Não adianta achar que paetê é só para usar durante a noite ou em ocasiões especiais. O paetê está super em alta e pode usar tranquilamente também durante o dia. Aqui, no caso, a gente não está tendo tanta percepção de cintura. Por isso, essa daqui seria a forma errada de usar a jaqueta para a Giovana. O truque é muito simples, vocês vão ver. A gente só vai abrir a camisa e fazer aqui um leve lacinho. Trazendo todo o destaque e a percepção visual para a cintura. Aí aqui, no caso, o visual da Giovana já ganha um pouco mais de feminilidade, de detalhe e ainda assim valoriza a cintura, que é o recomendado por formato de corpo dela. A gente acabou usando um sapato, um flat, bem baixinho, sem nenhum destaque, com a ponta arredondada. Se você quiser alongar
as pernas e dar a sensação visual de pernas mais compridas, aposte no salto alto e principalmente de bico fino. A próxima modelo, ela tem um formato de corpo ampulheta, só que a ampulheta dela é uma ampulheta mais sequinho, onde ela tem pouco busto, pouco quadril e bastante marcação de cintura. Seria essa mulher com esse torneamento feminino, tipo estrogênico mesmo, mas que tem uma perda de peso maior, e é a mesma coisa, só que um pouquinho mais seca, né, com menos gordura ainda. Então isso não é fácil de manter, depende muito de um bom treino, ter um treinamento físico, né, realmente constante e se alimentar bem. E é uma característica que vai depender realmente das escolhas e do padrão de vida, do estilo de vida de cada uma. Aqui no caso da Daiane, a gente usou essa bomber, aquela de paetê, só que olha só no caso dela como não valoriza tanto a cintura. Quando a gente olha para ela, a gente tem uma percepção mais reta de corpo, sem nenhuma marcação de cintura, e ainda assim, como a gente está colocando no pé uma bota que harmoniza com o tom da calça, que é um pouco mais clara, ela deixa o look sem nenhum destaque visual, a não ser a jaqueta, mas sem a marcação da cintura, que é o importante para ela. Agora a gente vai trocar e vai colocar o look correto para a Daiane. Vamos ver? Olha só que diferença. Aqui no caso, a gente colocou o macacão que ela tava, só que a gente trouxe aqui destaque para a cintura. Essa é a parte mais importante para o formato de corpo ampulheta. Tem um bracelete aqui que traz também um destaque aqui para a região. Os bolsos dele, do macacão, também é amenizado com os brincos que tem cor, então também chama atenção, ao mesmo tempo chama atenção para cima, chama atenção para baixo, os brincos para cima, o bolso para baixo. No pé a gente colocou um sapato colorido também, que deu todo um destaque para o look e deixou ele mais sofisticado, mais arrumadinho. A jaqueta bomber, a dica aqui, para quem tem formato ampulheta, é também trazer detalhes aqui para a manga e subir ele um pouquinho para ficar aqui na região da cintura, que aí você consegue chamar atenção para essa parte do corpo. E aqui também o formato dela, né, a barra da jaqueta, ela tem que ficar ou um pouquinho abaixo da cintura ou exatamente na linha da cintura. Ela pode ser também um tamanho aqui um pouco mais curtinho no modelo cropped. E atenção, porque o modelo cropped ele só pode ser usado para quem tem formato ampulheta, hein? Ou, na verdade, você até pode usar, por exemplo, para quem tem o triangular invertido. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado para a informação aqui na região do abdômen. Como no caso da Daiane, ela é bem retinha e não tem o abdômen ressaltado, o cropped não vai dar destaque para ali. Então, ela poderia apostar. Nossa próxima modelo é a Jéssica e ela também é um formato ampulheta. O tipo ampulheta é mais realmente a mulher bem feminina, aquela do violãozinho, né, que tem uma característica mais feminina, mais estrogenizada, ou seja, com mais hormônio feminino. Essa é a característica principalmente da mulher brasileira, né, que tem aquela cinturinha, mas tem também a região do bumbum, do culote mais desenvolvido. No caso da Jéssica, a gente escolheu essa bomber, que é uma bomber mais básica, que você encontra em qualquer loja. Então, a maioria das pessoas, com certeza, prefere apostar numa bomber que você vai poder usar com tudo, combinar com tudo. E aí, assim, você também pode usar uma bomber que tem esse aspecto jeans, que tem esse aspecto mais esportivo e deixar ele num look mais arrumadinho, que foi o que a gente fez aqui no caso. A botinha cano curto, cano médio para curto, que também tá super em alta, e aí a gente finalizou com a jaqueta básica. Então, para a ampulheta, a gente precisa trazer uma marcação aqui de cintura. Como a bomber ela já é mais folgadinha e mais solta, principalmente nessa região, não tem nenhuma bomber que fica justa demais aqui nessa região, a gente vai trazer um ponto de cor. E olha como faz diferença. Então, esse aqui é o antes dela, e olha só como vai ficar o depois. A gente coloca aqui o colar. E ele traz um ponto de cor exatamente aqui para a cintura. E outro truque também, a gente pode subir a manguinha dela, dá licença, Jéssica. E olha só como já dá outra cara pro look. Dá licença.
E aí a gente usou a jaqueta, que é uma jaqueta super básica, no look bem arrumadinho, e trouxe o destaque para a cintura, para o formato de corpo dela. Quando a gente olha para a Bia, a gente percebe que o quadril dela é maior do que os ombros. Então a gente tem essa sensação visual de um triângulo. Esse tipo do triângulo normal são aquelas mulheres que têm o quadril, tem o ombro mais fino, o quadril já mais alargado e as pernas mais grossas. Esse é o típico do caso do endomorfo. É aquela mulher que acumula a gordura mais do que a gente chama de ginoide. É o típico feminino, né? E assim acaba tendo esse acúmulo mais nessa região e tem aquela dificuldade de perder as gordurinhas, mas é uma gordura que faz menos mal do que aquela gordura que fica dentro da barriga, que chama gordura visceral. No caso, a gente colocou uma jaqueta bomber que não tem nenhum destaque aqui no ombro, ela desce mais sequinha, ela também, aqui, quando a gente vê o corte, ela acaba parando numa região que também não favorece muito o biótipo dela. E aí, quando a gente olha para a calça, nesse look que é errado, a gente vê que a calça ela funila na barra e a botinha é com cor diferente da calça. Tudo isso aumenta a sensação visual de um quadril mais largo. Então, meninas, evitem fazer essa combinação aqui, principalmente de bota escura com calça clara. O segredo é você sempre trabalhar com peças que vão te alongar e vão dar essa sensação visual de um corpo em formato de ampulheta, que é o padrão visual que a gente assemelha o mais bonito. Então é isso, agora a gente vai trocar de roupa nela e ela vai voltar outra mulher. E olha só que diferença! Quando a gente começa a olhar aqui para o biótipo dela, então o que a gente fez? Para suavizar o peso visual do quadril e trazer o peso para cima dos ombros, que é o recomendado para o formato triângulo, nós colocamos um colar com cor aqui perto do rosto. A bomber é uma bomber que tem um capuz que vai trazer o destaque aqui para cima. E a terminação dela já é um pouquinho melhor do que aquela outra que a gente estava usando, porque ela não para na parte mais larga do quadril e nem muito acima. Ela está o tamanho ideal aqui. No caso, a gente também trocou a calça. A gente colocou uma calça que ela tem um corte um pouco mais reto, ela não tem a barra funilada e o sapato, ele tá na mesma tonalidade do que a calça, o que ajuda a alongar e também não chama atenção para a parte de baixo do corpo. Então aqui no caso, esse é o recomendado para o formato triângulo. E agora eu quero dar mais uma dica, obrigada Bia, para o pessoal que é oval. O estilo oval normalmente é aquela mulher que acumula mais gordura na região abdominal. E muitas vezes também não tem aquele hábito de fazer exercício físico. Então ela acumula essa gordura mais na região da barriga. Isso pode acontecer em algumas situações hormonais também, como por exemplo ovário policístico ou na mulher menopausada também. E é claro que todos esses tipos que a gente falou físicos têm um componente genético muito forte. Então muitas vezes eu como médico endocrinologista recebo as mulheres que falam: eu quero ficar igual a esse corpo aqui, por exemplo da Gisele Bündchen. E não adianta, porque geneticamente ela nunca vai poder ser igual. Então ela tem as características delas. Então é importante para os profissionais de saúde mostrarem quais são os limites que cada um tem. Porque o limite genético, infelizmente, até hoje a gente não consegue ganhar dele, né? A gente chamou aqui de novo a Giovana, ela não é o formato de corpo oval, mas sim a gente consegue dar as dicas aqui por ela. Então lembra do look que a gente tinha falado dela e trouxe aqui no caso, a gente abriu a golinha para trazer um decote V, que é o recomendado para o biótipo oval, que é aquele que tem normalmente o pescoço um pouquinho mais gordinho e um pouco mais de informação de peso visual aqui nessa região. Então a gente abre para criar um formato V na camisa, deixando mais alongado o colo dela e trazendo destaque aqui para o rosto. Além disso, a gente também traz na perna o sapato. Lembra desse sapato que a gente inclusive mostrou a diferença? Esse daqui é recomendado também para quem tem um formato de corpo oval. E aí você também traz um ponto de destaque para os pés. A jaqueta, essa também é recomendada, porque ela, por mais que ela tenha uma informação visual de paetês, ela não tem tanto volume nas laterais, ela acaba trazendo um caimento um pouquinho mais retinho, sem tanto detalhe,
nas laterais do corpo. Então é isso, meninas, eu fico por aqui. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Ai, que delícia de matéria. Ai, tem que agradecer tanta gente, tanta coisa. Olha, vamos lá. Cíntia Cortez, consultora de beleza. Um beijo, muito obrigada. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta dela, @Cíntia_Cortez. Um beijo pro queridíssimo endocrinologista Dr. Filippo Pedrinoli. Estou te esperando ao vivo. Ele que é muito legal, sempre que a gente pode fazer pautas ao vivo, ele dá dicas muito importantes e essas da matéria. Acho que vocês adoraram. Quero agradecer as roupas da Blue Bet, que também esteve presente aí com as jaquetas bombers, né? Para que a gente pudesse mostrar tudo isso. Quero agradecer muito, muito, muito o espaço que vocês viram, que é a coisa mais linda, me arrepia, que é o espaço Lady Fina, que inclusive é uma coincidência enorme, mas é um espaço que eu fiquei tão encantada há alguns anos, a gente nunca tinha feito matéria lá. Foi a comemoração do batizado do meu filho, foi neste lugar. A gente saiu da igreja e foi pro Lady Fina, que é um espaço da queridíssima, linda, maravilhosa, que eu e toda a produção adoramos, Laura Vi. Um beijo enorme pra você, nós estamos juntos com você, a gente adora, a gente te admira cada vez mais, tá? Ela que tá num momento aí de muita força e de uma braveza assim, e ela está ainda mais linda e ainda mais doce. Um beijo, Laura Vi. Sempre, parabéns. E um beijo pro pessoal da Max Fama, que contribuiu com essas modelos lindíssimas. Ah, o pessoal da maquiagem também estava lá presente, né? Agência 1.8. Eu disse que eu tinha que agradecer muita gente e a matéria ficou maravilhosa. Parabéns, Lígia, minha produtora, que também arrasou.